Olá, meus irmãos, que a paz do meigo Jesus possa envolver-nos a todos neste momento. Estamos aqui de forma virtual, distanciados, mas juntos no trabalho do bem, no trabalho da tarefa do Cristo, e com muita alegria estamos nesta noite, mais uma vez, trazendo algumas reflexões do Evangelho de Jesus. Hoje nós estamos com os itens 1 e 2 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Rosaldi, sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no IPSEP, na cidade de Recife, Pernambuco. E para nós iniciarmos as nossas reflexões sobre esse trecho do Evangelho, nós convidamos a todos para nos acompanhar numa singela prece, buscando assim os vínculos necessários, imprescindíveis, com os benfeitores espirituais. Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre, Divino e Amado, que estamos a te suplicar o teu amparo bondoso, a tua proteção amorosa, a tua ajuda, para que possamos, Senhor, contar com a inspiração daqueles nossos irmãos que também estão empenhados na divulgação dos vossos ensinamentos, no plano material e no plano espiritual. Peço-vos a bênção para o meu anjo de guarda, para que ele possa auxiliar-nos no trabalho, na tarefa, neste momento em que precisamos, Senhor, desenvolver esse tema de forma que possa alcançar os corações que estão necessitados. Obrigada, Jesus, que a vossa luz nos ilumine e nos envolva sempre. O Evangelho, seu capítulo 26, que tem como título Dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste. Ele vai nos falar nesse item 1 e 2, que nós estamos para fazer o trabalho de hoje, falando sobre o dom de curar. O dom de curar. E aí, o texto de Mateus, dado aqui para a nossa reflexão, ele vai falar daquele momento em que Jesus faz a escolha dos 12 e determina a missão, define a missão para aqueles 12. Então, Jesus, após uma noite de meditação, ao amanhecer, ele se aproxima dos discípulos e chama e seleciona entre todos os discípulos, nominando, dando nome a cada um, chamando pelo nome, e ali ele dá e determina uma tarefa para aqueles 12 discípulos. E aí ele diz, para que eles possam assumir aquele trabalho. E ele dá
a eles a autoridade, e com a autoridade, para que eles possam, a partir de então, expulsar espíritos imundos, os demônios, e curar todas as doenças e todas as enfermidades. Isso nós vamos encontrar em Mateus, no seu capítulo 10, no versículo 1. No versículo 8, ele é bem mais imperativo, dizendo: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Isso está no item 8. Então é sobre essa passagem muito interessante que nós vamos fazer algumas reflexões aqui juntos. Muito interessantes, pelo menos nós, ao estudarmos, achamos muito interessante. Vamos primeiro, uma das coisas que é uma curiosidade, né? Creio que muitos sabem, mas alguns outros talvez não. Existe diferença entre discípulo e apóstolo? Porque vez ou outra a gente se refere aos seguidores de Jesus em discípulo. Em alguns outros momentos a gente fala em apóstolos. Quem são os apóstolos e quem são os discípulos, né? Então achamos interessante trazer essa contribuição, essa informação, onde nós vamos entender a diferença que existe entre um e entre outros. Nesse texto, né, chamando os discípulos, então, se referia aos discípulos. Jesus estava se referindo aos discípulos. Então, o significado de discípulo é aluno, aprendiz, aquele que aprende, seguidor. Esse é discípulo. Então, é aquele que não só ouve os ensinamentos, mas que está em processo de compreensão, de assimilação, que está empático com aqueles ensinamentos, está afinizado e está disposto a seguir. Então Jesus naquele momento estava chamando e falando para estes discípulos. E qual é a definição de apóstolo? Apóstolo significa enviado, aquele que foi enviado, evangelizador, propagador. E aí é interessante o esclarecimento em relação a isso nessa passagem, que Mateus diz que Jesus chamou os discípulos. Aí vem Lucas, o outro evangelista, no seu capítulo 6, no versículo 13, falando sobre aquele momento também. Aí diz que Jesus, ao amanhecer do dia, chamou os seus discípulos e escolheu os 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Então, a gente observa aí que, né, de onde vem essa denominação, que em alguns momentos está se falando de discípulos, em alguns momentos está se falando de apóstolos. Jesus tinha discípulos e tinha apóstolos. Jesus tinha mais de 100 discípulos, tinha uma quantidade infinita de discípulos, mas apóstolos ele escolheu e nominou apenas os 12. Então, aquele que era enviado, aquele que falava em seu nome. E foi justamente a esses que Jesus deu a missão, a tarefa de sair fazendo esse trabalho, como ele coloca aqui, e a gente vai também procurar entender o sentido dessas palavras, né? Desses verbos que Jesus utilizou: curar, ressuscitar, purificar e expulsar os demônios. Então,
interessante que naquela época, né, já existia o entendimento, as pessoas, os hebreus principalmente, né, eles já tinham um entendimento a respeito dessas palavras e do significado de algumas palavras quando eram colocadas. Então, purificar os leprosos, por exemplo, eles já tinham um entendimento que significava ajudar aquela pessoa a se ajustar com Deus, livrando-se aquela pessoa, livrando-se dos maus sentimentos que, por conta desses maus sentimentos, esta pessoa havia infringido as leis de Deus e, consequentemente, estava em processo de adoecimento. Então, purificar essas pessoas era levar a elas elementos que as pudesse transformar, modificar, de forma que ela pudesse alterar esses sentimentos e resolver essa encrenca com Deus, esse débito e essa dívida. Porque Jesus não falava ali apenas da cura física, mas especialmente das enfermidades íntimas. Nós ainda vamos aprofundar um pouco mais lá na frente a respeito dessa questão dessas curas, né? Porque ressuscitar, reerguer, ou seja, a pessoa não está morta, mas é aquele que está morto segundo as suas condições, não é a morte física, mas é diante das leis ele está praticamente morto. Então há necessidade de se reerguer essas pessoas. Então era isto a proposta, era esta a missão, foi esta a missão dada por Jesus e a sua proposta para os seus discípulos, que ele, a partir de então, os tornava apóstolos. Né? Então, como nós sabemos, né, Jesus, quando aqui esteve, nosso modelo, nosso guia, ele não só falava, ele não só recomendava, mas ele exemplificava. Né? Então, veja, Jesus aqui na Terra, quando ele passou naquela época, ele realizou muitas curas. Através da imposição de suas mãos, ele fez cegos voltarem a ver, a enxergar. Fez paralíticos voltassem a andar, a caminhar. Expulsou demônios, que na verdade são os espíritos obsessores, espíritos maldosos. Através da sua autoridade moral e do seu amor infinito, ele realizou grandes, benefícios. A sua presença só entre as criaturas já era motivo de restabelecimento, de alívio, de lenitivo para todos aqueles enfermos. Os leprosos e muitos outros eram beneficiados apenas com um toque em suas vestes. E nós queremos ressaltar aqui uma cura que Jesus fez, que foi a cura do paralítico de Cafarnaum. Então conta, o Evangelho que havia um paralítico que vivia deitado sobre uma cama e que tinha o desejo de ver Jesus, de ser curado por Jesus, mas ele não consegue. Jesus está ali perto, numa residência, rodeado de pessoas, pregando, ensinando, anunciando o reino de Deus. E é muito difícil chegar até, principalmente para um paralítico. Né? Então, devido a essa multidão, 4 amigos resolveram ajudá-lo a ser curado e a se aproximar de Jesus e a chegar junto de Jesus.
Então eles pegaram ele naquela cama, ergueram, subiram no telhado da casa, destelharam e desceram o paralítico naquela cama através do telhado, bem em frente a Jesus, exatamente no local onde Jesus estava. E então, Jesus, ao ver aquele homem, né, ao ver aquela criatura ali na sua frente, Jesus diz a ele: os seus pecados estão perdoados. Essa colocação de Jesus causou um rebuliço, né, naqueles que tinham ali perto, porque existiam muitos que estavam ali de Jesus que não eram seus seguidores. Eles eram curiosos e estavam ali para observarem o comportamento de Jesus. Então eles fizeram logo um barulho diante daquilo, como é que ele blasfemava, dizendo aquilo, que perdoados, que isso não era para o homem comum, isso era coisa para Deus. E aí quando Jesus diz, o que é mais fácil eu dizer? Perdoado te são os pecados, ou levanta-te e anda. Ou seja, ele queria dizer que é a mesma coisa. Então, é importante a gente compreender essas questões, né? Esses contextos e essas falas assim, bem postas, né, de Jesus para nos deixar como ensinamento. Então, aquele paralítico, né, chegou até a presença de Jesus depois de um processo pessoal, depois de um trabalho pessoal que ele já tinha feito consigo mesmo. Então essa é uma parábola, né, que nós estamos diante dela. E então a gente vai ver destacar algo, por exemplo, a grande vontade daquele paralítico, aquele momento acertado em que ele é apresentado. Então nós vamos compreender que esse paralítico, quando Jesus disse que teus pecados são perdoados, é porque ele já havia passado pela necessária provação com a devida resignação, da forma adequada, e aí tornou a cura possível. O paralítico já tinha percebido, já tinha alcançado o que era necessário para se aproximar, para encontrar-se com Jesus, mesmo que não fisicamente, mas em pensamentos. Seus pensamentos já estavam afinados com a proposta de Jesus. E aí nós vamos observar também, queridos irmãos, que o nosso pensamento, ele é muito valioso, né? O nosso pensamento, ele indica onde é que nós estamos, qual a condição que nós estamos. E através desse pensamento, dessa postura, dessa disposição, é que nós somos identificados e visualizados pelos espíritos amigos, e no caso, ali, o nosso mestre. Então ele fala ali da dificuldade que ele teve de se aproximar de Jesus. Então não é fácil para muitos de nós, realmente, nessa nossa caminhada, encontramos alguns obstáculos que nós próprios muitas vezes criamos. Então, ao falar da multidão, daquele impedimento que o paralítico encontrou, está também essa passagem nos falando do impedimento que nós temos, das dificuldades que nós haveremos de nos deparar muitas vezes e que teremos de superar para nós galgarmos, para nós alcançarmos, para nós subirmos um pouco para chegar até Jesus, né? E muitas vezes é essa dor,
é uma paralisia, é uma situação como essa, e essa dor, na verdade, é um remédio transformador, reparador, através do qual nós conseguimos crescer, desenvolver e alcançarmos. Muitos de nós vivenciamos dores imensas, né? E quando nós começamos, passamos por essas dores, nós começamos a nos interessar também pela dor do próximo. Então a gente começa a alterar os nossos sentimentos, né? Então o convite de Jesus é para todos nós, né? Ele nos busca. O seu desejo é que busquemos verdadeiramente a luz. Mas nós queremos também ressaltar, nesta passagem, a ajuda que ele teve. Para ele chegar até Jesus, ele foi ajudado. E nós também, sempre quando demonstramos vontade, desejo de alcançarmos alguns benefícios, alcançarmos a bondade e a misericórdia divina, nós contamos com amigos. Então, nós vamos observar e destacar aí também aqueles amigos que auxiliaram, né, que numa forma figurada, elevaram ele sobre o telhado para que ele pudesse estar diante da presença de Jesus. Então, quando a gente quer ser ajudado, os benfeitores nos estimulam e nos inspiram para que possamos elevar o nosso padrão vibratório, de forma que nós possamos estar na condição de sermos vistos e atendidos pelo Mestre Jesus, pelo nosso Pai celestial. Então, eles envolveram aquele paralítico com energias saudáveis para que ele chegasse e fosse atendido pelo Mestre Jesus. Na verdade, é importante a gente entender quando a gente busca a cura, né? A cura, ela é importante. Quando Jesus está falando da cura, vamos ressaltar não só a cura do corpo físico, mas a cura da alma também. Mas essa cura, né, essa ajuda é um grande alívio, é um alívio enorme para aqueles que sofrem. É também uma forma de fortalecer a fé do doente, a fé do enfermo e a fé de todos que estão ao seu redor, porque nós ainda somos um tanto quanto Tomé. Queremos ver para crer. Quando recebemos de fato e concretamente uma ajuda divina, principalmente, aí nós temos a confiança e a certeza de que nunca fomos abandonados, como Jesus nos asseverou. A cura também tem a proposta de reestruturarmos, de reestruturação de comportamento, de alteração dos nossos pensamentos e, consequentemente, reestruturação do nosso comportamento. E a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos fala a respeito do mecanismo do que envolve a cura física e a cura também emocional. Nós vamos aprender o poder do magnetismo, né? Utilizando o magnetismo através da nossa vontade, a vontade daquele que recebe, dos pensamentos e dos sentimentos bem direcionados. Os espíritos asseveram a Kardec da possibilidade da cura e do poder magnético, mas eles fazem uma ressalva que isso é possível quando há pureza de sentimentos, quando há o desejo sincero de fazer o bem e o desejo sincero de ser beneficiado. E desta forma, os bons espíritos assistem, ajudam para que aqueles magnetismos, aqueles fluidos, possam alcançar
aquela problemática da pessoa. Assim, nós vamos ver, queridos irmãos, que o processo de cura, ele requer três etapas básicas. A renovação mental do doente, do enfermo, ele precisa alterar os pensamentos, sair da zona de pensamentos de vingança, de raiva. É preciso que sejam aplicados os recursos para eliminar a doença, os recursos de acordo com a problemática, e desenvolvimento de ações para manter esta saúde, para manter o equilíbrio. Então, desenvolvimento de ações. Que ações são essas? Ações no bem. É preciso a mudança do comportamento que a cura proporciona. Então, você é auxiliado e você, a partir de então, você está habilitado, você está capacitado para dar continuidade para que assim você não venha a adoecer novamente. Porque senão você fica bom agora e depois volta a adoecer. Então, preciso que nós possamos ter a responsabilidade ao sermos auxiliados e também quando estamos auxiliando. Retomando o texto bíblico, né, que fala da missão dos 12, da escolha dos discípulos apóstolos. Agora nós já sabemos que os 12 se tornaram apóstolos. Eles estavam inicialmente entre os seguidores, que foram selecionados, mas tivemos tantos outros. E aí é interessante até a gente já parar aqui, antes de prosseguir, e fazermos uma indagação a nós mesmos. Nós que somos cristãos, que somos espíritas, voluntários de instituições espíritas, nós nos consideramos discípulos ou apóstolos? Aí é uma questão íntima, né? Porque o convite é aberto. Jesus convidou aqueles e continua a convidar até hoje, né? Vai depender exatamente da disposição e do interesse de cada um de nós, né? Então, com certeza nós somos discípulos, mas nem todo discípulo é apóstolo. Agora, todo apóstolo é discípulo, né? Então, nós somos discípulos porque nós somos aprendizes, nós somos aqueles que ouvimos, que aceitamos, que gostamos, que achamos muito interessante os ensinamentos. Mas ser apóstolo requer um pouco mais. Requer um pouco mais e a gente vai já falar sobre isso, retomando aqui essa passagem quando Jesus chamou os discípulos e mandou que eles saíssem ali a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos e purificar os leprosos e expulsar os demônios, fazendo tudo isso de graça. Muito bem, primeiro vamos falar sobre essa questão deixa eu ver aqui, as consequências desse apostolado. Depois a gente vai falar sobre a questão do dar de graça. Muito bem. Jesus, nessa passagem, né, de Mateus, que é um capítulo bem grande, aqui só está no Evangelho segundo o Espiritismo, somente esses dois itens, né, que eu mencionei aí, que é a parte que ele manda, que ele determina qual é a tarefa deles. Mas aqui na Bíblia, né, isso aqui é uma Bíblia, e aqui no capítulo 10 de Mateus, que ele vai até o 30, até o 42, falando, então ele vai falar aqui sobre as condições e as consequências dessa tarefa, dessa incumbência
que que Jesus está dando àqueles servos, né, os seus seguidores. Então, quando ele diz aqui que é para eles irem fazer isso, ele diz que não é para eles levarem nada, né? Não é para levar nada, não é para nem ter ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje, ou seja, nem bolsa para colocar alguma coisa, nem 2 túnicas, só uma, nem alparcatas, ou seja, nem sandália, só a dos pés. Porque, aí ele diz, digno é o operário do seu alimento. Aí a gente lembra daquele ensinamento de Jesus que em outro local ele diz que não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Né? Então, quando nós estamos assim, nos propondo a ser apóstolo de Jesus, é preciso que nós tenhamos já esse entendimento, não termos essa preocupação, né, de termos que nos preparar, de nos munirmos, né, de algumas coisas, porque vamos sair por aí, como ele mandou, né, que devíamos ir às cidades, às aldeias, e aí ele diz aqui qual é o procedimento que deve ser, quando chegar nas casas, dizer que a paz esteja naquela casa. Agora, ele faz aqui uma observação. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e ao gentio. E aí ele vai aqui falar do quanto os apóstolos serão odiados em seu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai dizer que eles serão perseguidos. Vai falar que, mas aí ele chama a atenção de que eles não vão estar sozinhos, não temais, mais valeis vós do que muitos. Bom, e aqui é aquela passagem, algumas que a gente encontra no Evangelho aí em outros momentos, mas que tudo foi colocado aí na hora de enviá-los, de dar aos apóstolos a grande missão. Então, Jesus alertou-os para as dificuldades. Ser seguidor de Jesus, fazer o que Jesus nos pede, queridos irmãos, não é assim, vamos, né, na base da brincadeira, da festa, da animação, né? Não é assim. Requer, ele alertou que era exigido deles dificuldades, eles iriam encontrar dificuldades e exigiria sacrifícios. Eles iriam vivenciar. Mas a ordem era doar-se. Doar-se. Repartir, dividir aquilo que eles já possuíam. E aí é importante que nós reflitamos, né, a importância desse trabalho. E agora, aquela outra parte, né, que está nesse mesmo item do Evangelho, que ele diz que é para fazer isso, né, vocês receberam de graça, deem também de graça. Dai de graça o que gratuitamente lhes foi dado. Então, os benefícios, toda ajuda, todo o amparo advindo do alto, temos o dever moral de dar gratuitamente às outras pessoas, usando todos os recursos que nos foram, por misericórdia,
oferecidos. Não transformar a nossa atividade de apóstolos, de servos, em meio de vida, né? Cobrar por aquilo, não transformar em comércio, comercializar, né? O nosso tempo, as nossas energias, seja o que nós nos dispusermos a fazer. E Jesus fez esse alerta de forma clara, porque ele sabia que isso ia acontecer, e como acontecia mesmo naquela época, na época de Moisés, né, isso já acontecia. E foi por isso que ele estabeleceu a proibição da evocação dos mortos, porque existia o abuso naquela época, não é? Eles transformavam a mediunidade, os dons que alguns possuíam em comércio, né? Uma prática comercial atendendo os interesses de alguns. E aí, é muito interessante, né? Jesus sabia disso, por isso ele asseverou. E hoje, né? Nós, os espíritas, não fazemos isso, não é? Nós não cobramos, nós não esperamos nada, como ele diz, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, dá sem esperar retribuição. Esse é o ensinamento de Jesus e a gente compreende isso muito bem. Então nós não cobramos, nós não recebemos nenhuma recompensa pelo que nós, o pouco, né? Pelo pouco que nós fazemos. Mas nós criticamos, nós condenamos aqueles que assim o fazem. Não devíamos, né? Mas será que nós realmente estamos isentos desta conduta de troca, de comércio, de interesse, né? Então, será que muitos de nós não buscamos uma casa religiosa, uma casa espírita, com o pensamento, com o desejo de receber algo em troca, de receber ajuda, de receber proteção pelo bem que estamos fazendo? Será que nunca nos ocorreu assim de tipo, eu já fiz, né? Tive oportunidade de auxiliar, de ajudar, e agora estou aqui e ninguém me ajuda, não recebo ajuda, estou esquecido de Deus. Deus esqueceu de mim. Então, se esse pensamento nos ocorre, queridos irmãos, é porque não estamos isentos desta condição de comercializadores das dádivas divinas, daquilo que nós recebemos de graça. Então, muitos de nós, né, alguns de nós, ajudamos e ficamos na expectativa que ele ou outro nos ajude também. Às vezes nos queixamos até e chegamos a dizer, eu faço tanto bem às pessoas, faço tanto bem aos outros e só recebo ingratidão, descaso, só recebo desatenção. Quando eu preciso, ninguém me ajuda. Bom, quando damos uma esmola a algum pedinte, a alguém que está precisando e que pede, pensamos, será que nós não pensamos assim? Que Deus ou que Jesus me retribua em dobro? Porque às vezes o que recebe, ele diz isso. E aí? Quando ele diz isso, o que a gente pensa? E se ele não diz nada? Nem agradece. Às vezes, se a gente não fala, a gente pensa. Grosso, nem agradece. E quando ele diz que Jesus te dê em dobro, que Deus te dê em dobro, aí a gente diz, né? Às vezes fica assim, que bom, Deus queira que realmente eu tenha esse crédito. Às vezes participamos de atividades, né, assistenciais, nas instituições,
onde há arrecadações de donativos, de algumas coisas. E aí, às vezes, a gente vê tanto ali, né? E eu em casa, precisando, está faltando na minha casa. Então, qual o problema de eu pegar um pouco para mim, né? Eu também preciso, nada mais justo pelo meu trabalho, por aquilo que eu estou fazendo. E assim agimos com esperteza, nos aproveitando do momento, da situação e da condição. Então, isso não é dar de graça. Você não está dando de graça. Você está infringindo uma determinação divina. Então vamos repensar, porque às vezes a gente se acha isento desse tipo de erro porque não cobramos explicitamente, mas intimamente, não é? Como nós somos avaliados pelo que pensamos e pelas nossas intenções, por isso é importante nós termos muito cuidado com o que nós estamos pensando. Então, nós às vezes deixamos de perseverar no trabalho voluntário, naquilo que nós fazemos, na nossa dedicação, porque estamos desempregados, porque em casa nós não temos, está faltando as coisas, e aí a gente deixa de ajudar. Sim, mas e o seu tempo, o seu físico? Você não está com saúde? Por que não continuar ajudando, né? Então, qual a nossa intenção quando nós estamos repassando aquilo que o Pai nos recomendou, que Jesus nos recomendou? Que passa pelo nosso pensamento? Qual é o nosso objetivo quando nós estamos fazendo um trabalho, uma tarefa no bem? Então, é importante que nós respondamos a esta pergunta e a esta indagação. Nós falamos aqui antes que o processo de cura, né, o restabelecimento dos enfermos físicos, emocionais, espirituais, podem dar-se através de um passe, de uma irradiação, utilizando os fluidos magnéticos e, naturalmente, com a ajuda dos benfeitores espirituais. Então, isso realmente nós aprendemos e vivenciamos esse trabalho, esse tipo de trabalho, nas instituições espíritas. Agora, é importante, tanto quem trabalha, quem se coloca na condição de doador, de trabalhador, como também na condição de necessitado, de enfermo. Ora, no processo, né, nesse processo de doação, de recepção, de restabelecimento da problemática daquela criatura que busca, ele não depende apenas de um médium, não depende apenas de um passista, não depende apenas da equipe espiritual bem orientada, mas depende principalmente da disposição íntima do próprio enfermo. Então é um trabalho em conjunto. Aqueles que estão ali como nós vimos, com a pureza de sentimento, com o desejo sincero de fazer o bem, de ajudar aquela pessoa, e aí será secundado e amparado pelos espíritos benfeitores, vai fazer o seu trabalho. Mas se o receptor, o enfermo, não estiver, com uma boa disposição íntima, ou seja, que os seus pensamentos e os seus sentimentos não estejam, como nós mencionamos lá, ao nos referirmos sobre o paralítico de Cafarnaum, que estava apto a se curar, porque ele havia conquistado
havia sofrido com resignação, havia confiado, havia desejado estar do lado de Jesus, com Jesus e seguir Jesus. Então, mas se ele não está pronto, aquelas energias vão ser direcionadas, mas muitas vezes beneficiam muito mais a quem está doando. Se este também estiver com um pensamento puro, desprovido de desinteresse. Então, assim como o paralítico de Cafarnaum, é preciso que o enfermo faça jus, que esteja pronto para essa libertação. A equipe vai fazer o seu trabalho, mas os resultados são a depender disso, da condição. Por quê? Porque é preciso que haja um respeito às leis. É preciso que a lei de causa e efeito seja respeitada. É preciso que o livre-arbítrio seja respeitado. E é preciso que haja harmonia entre as leis. Então é preciso alterar. Por que a gente falou no processo de cura aquelas etapas? Renovação mental do doente, mudar os pensamentos, elevar a sintonia, construir em seu íntimo um ambiente harmonioso de paz, educar-se moralmente, refletir sobre suas atitudes, sobre suas ações. Então, esse é um movimento necessário para o processo de cura, para receber aquela ajuda. E para aquele que doa, fundamental, desinteresse. Nem pensamento, de forma nenhuma. Não querer, porque às vezes a gente até assim não se percebe, mas é a questão do médium, que é um médium de cura, é o médium que é procurado, e isso não é muito interessante a gente estimular, né? Porque estimula aquela grande chaga que todos nós temos, que é o egoísmo e o orgulho. Então, aí nesse momento estaremos estimulando o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então, queridos irmãos, o convite de Jesus, na verdade, aqui, ele determinou, ele foi enfático para aqueles seus discípulos. Ele está sendo para nós também. Então é importante a gente entender a necessidade de irmos, porque nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se não me engano, no capítulo 20, capítulo 20, item 4, Missão dos Espíritas, onde Erasto, que assina a mensagem, vai dizer: ide, pois, e levai a palavra divina. Se a missão dos espíritas, ide, pois, e levai a palavra divina. E é muito importante nós entendermos que não é só a palavra, o verbo. Levar a palavra divina é tudo isso que ele colocou ali. É nós podermos oferecer à pessoa tudo o que ele precisa. Se ele está precisando de consolo, se ele está precisando de esclarecimento, se ele está precisando de orientação, se ele está precisando de fluidos magnéticos para se reerguer, para se animar, se ele está precisando de atenção, se ele está precisando de cuidados, isso é a proposta. É quando é dito para nós que nós devemos ir. Nós vamos pregar, mas nós vamos também atender. Foi a determinação do Mestre Jesus. Atender a necessidade do necessitado. Onde ele estiver, que pode ser dentro da nossa própria família, e seja a necessidade que ele está. E nós devemos ser aqueles
que devemos estar sempre prontos para servir, onde quer que estejamos. É o nosso dever de cristão. É esse o convite. Então vamos todos nós, né, ouvirmos, termos ouvidos para ouvir, olhos para ver e nos colocarmos como servos dóceis, conscientes das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, mas sem esperar nenhum tipo de recompensa. Porque o próprio Jesus diz: Deus é que nos recompensará. E haverá recompensa melhor do que a recompensa divina? Essa é a melhor, a maior e aquela que realmente vai atender às nossas reais necessidades, porque Ele vai nos dar aquilo que de fato nós estamos precisando. Assim, queridos irmãos, só nos resta agradecer. Agradecer muito a todos, agradecer à Casa Alta de Souza pela oportunidade, aos benfeitores amigos pela assistência divina que sempre nós somos, sem sermos merecedores, mas somos cuidados e assistidos e ajudados. Vamos orar e agradecer? Senhor Jesus, Mestre Divino, benfeitores amados, gratidão, muita gratidão, Senhor, por tudo que nós grandemente recebemos, pelos grandes benefícios que nós somos envolvidos, que chegam até nós, mesmo não sendo nós dignos. Rogamos, Mestre querido, a bênção divina para todos os lares, para todos os corações neste momento, que estão passando por momentos difíceis, que estão precisando. Que possa vós, Senhor, iluminar as suas mentes, os seus corações e os seus caminhos. E que a vossa luz nos guie e nos direcione em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.